Oi, turminha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim aqui para continuar a investigação do nosso mistério. É o nosso mistério de número 12 e nós vamos conversar um pouquinho sobre ele porque nós vamos aprender sobre 3 símbolos que, apesar de serem bem diferentes, representam a mesma coisa. Vocês vão precisar ficar atentos para desvendar esse mistério por meio das pistas, tá bom? O nosso mistério é: somos 3, mas representamos uma só coisa. O que será, hein? Antes de começar a investigação, vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estar mais uma vez diante de Ti, Senhor, e aprender um pouco mais da Sua palavra. Senhor, que nós possamos compreender todo esse mistério e descobrir a grande novidade que o Senhor tem para nos revelar nesse dia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por poder estar aqui aprendendo mais de Ti, Senhor. Amém. E qual será que é a primeira pista? Vamos lá ver? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Olha só, nesse texto a Bíblia não está falando de uma construção física, de prédios, tijolos, etc. Ela está falando do povo de Deus, de cada um de nós. Em toda construção é necessário que se faça primeiro uma base. Você já viu a construção de uma casa, de um edifício, de um prédio? Você conhece como é feito? A primeira coisa que fazem, sabe, é cavar um buraco bem fundo, bem lá embaixo mesmo. Quando se tem esse buraco, eles colocam um alicerce. O alicerce, ele é essencial para que essa casa não derrube, para que ela não caia. E na nossa vida cristã é a mesma coisa. Todo cristão precisa ter um alicerce forte, para ele não tombar nem para a direita nem para a esquerda, sabe? E você já sabe qual que é o alicerce do cristão? Jesus é o nosso fundamento, a nossa pedra angular. Sabia? Ele é a base para toda a nossa vida. O povo de Deus é edificado nele. E quando há unidade no povo, todos crescem em Cristo Jesus. Para que conheçamos a Jesus, nós precisamos ter acesso a toda a palavra, nos aprofundarmos na palavra de Deus para poder se achegar a Ele. Quando conhecemos e estudamos a Bíblia, nós temos mais conhecimento sobre Ele, sabe? A Bíblia é a palavra de Deus e ela traz ensinamentos que os profetas, os apóstolos, eles falaram sobre Jesus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que nós somos santuários de Deus. E nós, então, devemos usar a nossa vida para a glória de Jesus. Cada pessoa que a gente fala sobre Jesus, ela se converte e aceita Jesus. E isso faz com que ela se torne uma pedra viva. Nós encontramos isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Lá diz sobre as pedras vivas. Isso quer dizer que cada um de nós é parte de um edifício, do edifício de Deus. Quantas pedras vivas existem na sala de aula, na igreja, que ajudam a sustentar o edifício de Deus? Por isso, nós precisamos evangelizar mais, para assim trazer mais tijolos, janelas, portas, telhas, tudo para edificar a casa de Deus. Então, vamos recordar aqui que um dos símbolos usados na Bíblia para falar sobre a igreja é o edifício. Memoriza! Vamos agora para a segunda pista. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas,
Não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No Antigo Testamento, o povo de Israel era conhecido como rebanho de Deus. Davi chamava Deus de meu pastor, lá no Salmo 23, capítulo 1, você lembra? Davi diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Nós também somos ovelhas de Jesus, porque assim como ovelhas precisam de cuidado, amor e proteção, nós também precisamos. E Jesus é o nosso pastor e Ele deu a vida por cada um de nós. A Bíblia fala também de quem quer cuidar da ovelha e não é pastor como Ele, como Jesus, e é um mercenário, um ladrão, está mais preocupado com o dinheiro do que com a vida das ovelhas, está errado. Isso é errado. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, 3 e 4, diz que os líderes da igreja devem cuidar das suas ovelhas, isso é, do povo. Por isso, devemos respeitar a liderança da nossa igreja. Precisamos viver na dependência de Deus e no Antigo Testamento, o povo de Israel era conhecido como rebanho de Deus. Davi chamava Deus de meu pastor, lá no Salmo 23, capítulo 1, você lembra? Davi diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Nós também somos ovelhas de Jesus, porque assim como ovelhas precisam de cuidado, amor e proteção, nós também precisamos. E Jesus é o nosso pastor e Ele deu a vida por cada um de nós. A Bíblia fala também de quem quer cuidar da ovelha e não é pastor como Ele, como Jesus, e é um mercenário, um ladrão, está mais preocupado com o dinheiro do que com a vida das ovelhas, está errado. Isso é errado. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, 3 e 4, diz que os líderes da igreja devem cuidar das suas ovelhas, isso é, do povo. Por isso, devemos respeitar a liderança da nossa igreja. Precisamos viver na dependência de Deus, o nosso grande pastor, porque Ele, com seu amor incondicional, seu grande amor, Ele é capaz de guiar, proteger, alimentar o seu povo. O rebanho, ele é salvo em Cristo Jesus. Deus cuida de nós e traz de volta a gente quando a gente está longe dele, sabe? Então, nós vemos aqui um outro símbolo usado na Bíblia para falar sobre a igreja, que é quando a Bíblia fala que a igreja é o rebanho. Então, até agora nós já ouvimos que a igreja é o edifício e que a igreja é o rebanho. Já usamos esses dois símbolos. Vamos para a terceira pista agora? Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais novo lhe disse: Pai, vou sair pelo mundo. Dê minha parte da herança que é minha de direito. O homem, embora triste, fez o que o filho pediu. Poucos dias depois, o rapaz juntou suas coisas e partiu para um país distante. Lá, gastou todo o seu dinheiro em festas,
e bobagens. Ele tinha muitos amigos, mas todos eles só queriam saber do seu dinheiro. Um dia, o dinheiro acabou. Seus falsos amigos o abandonaram e ele passou grande necessidade. Arranjou então um emprego como um criador de porcos. Todos os dias, o rapaz cuidava dos porcos. Seu serviço era bastante pesado. Ganhava muito pouco e passava fome. Tinha tanta fome que desejava encher o estômago com a lavagem que dava aos porcos. E um dia disse a si mesmo: Quantos empregados meu pai tem? Todos eles são bem alimentados e ganham salários justos. E eu estou aqui passando fome. Fui um tolo por abandonar a bondade do meu pai. Voltarei para casa e pedirei perdão. Arrumou-se e seguiu viagem. Na estrada, ainda longe, seu pai o viu. Como era grande a saudade, correu para abraçá-lo. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e também preparem uma festa de comemoração, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Logo todos comemoravam a volta do filho mais novo. O filho mais velho estava no campo. Quando retornou, ao aproximar-se, ouviu a música e as danças. Ele se indignou e não queria entrar em casa. Achava absurda uma festa pela volta de um filho que abandonou a família. Mas o pai veio lhe falar: Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Essa história foi contada por Jesus. E o que aconteceu com o filho mais novo? Me diz. E o que o pai fez? Tá. Então nós vemos que aquele pai foi um pai muito paciente e amoroso, né? Será que os nossos papais iriam agir desse jeito também? Você já se fez essa pergunta? Eu não sei, né? Vamos pensar. Quando nós aceitamos Cristo como Salvador, nós temos o direito de nos tornar filhos de Deus. Sendo assim, passamos a fazer parte da família de Deus. E Ele é nosso Pai bondoso, amoroso, zeloso, cuidadoso. Ele sempre está por nós, cuidando e suprindo cada necessidade. Como filhos, precisamos sempre estar em comunhão com os outros e ajudar os nossos irmãos a se fortalecer, sabe? Para encorajar eles a crescer diante de Deus. Na família de Cristo, há pessoas de vários jeitos diferentes, com tipos, personalidades, raças, cor. São pessoas diferentes, mas são unidas pelo amor de Deus. O amor de Deus une todas as pessoas e consegue nos fazer um único corpo. Lá em Romanos capítulo 8, do versículo 14 até o versículo 17, diz que nós somos adotados por Deus e que o Espírito Santo é enviado aos nossos corações para que a gente possa se identificar como filho de Deus. Então, nós vemos aqui um outro símbolo usado na Bíblia para falar sobre a igreja, que é a família. Nós podemos concluir, então, que, embora os símbolos sejam bastante diferentes, eles têm o mesmo significado, porque todos representam a igreja. A construção, o edifício, são os que estão sendo salvos e estão crescendo por meio da palavra. O rebanho é a igreja sendo cuidada pelo próprio Deus. E por fim a família, que mostra que em Cristo nós somos a família de Deus. Quando você se lembrar que faz parte dessa família, louve a Deus, agradeça a Ele por seu grande amor e cuidado. Como é bom pertencer a Jesus, né?
E vocês, se lembram do nosso mistério? Lá do comecinho? Somos 3, mas representamos uma coisa só? Você tá lembrado? Para completar esse mistério, vamos lá, nós somos 3 símbolos: edifício, rebanho, família, e representamos uma coisa só, que é a Igreja de Jesus. Que bom que vocês fazem parte desse corpo. E aí, criançada, chegou a hora do desafio! Uhul! E aí, você tá pronto? Vamos lá? Grave um versículo que fale sobre o amor de Deus e poste nas redes sociais, marcando 3 amigos que ainda não conhecem a Jesus. Desafie alguém da igreja a fazer o mesmo e marcar mais 3 amigos. Não esquece de marcar a hashtag da igreja nas suas publicações. Valeu!